São Paulo passou por uma reformulação, né, durante essa temporada. Ao todo, até o momento, agora com o técnico Dorival Júnior, são 13 saídas. A gente vai passar rapidinho por essas 13, mas de antemão eu já falo. Qual desses você acha que faz mais falta e qual que seria titular? A gente vai explicar um pouquinho rapidamente sobre cada situação. O goleiro Young, que deve ser anunciado nos próximos dias ao Portimonense, era o segundo goleiro ano passado. Com a chegada do Coronel, o staff ficou pé da vida, o São Paulo até pleiteou uma renovação, mas os agentes preferiram uma saída. O Moreira também já foi negociado, está lá no Al Nassr dos Emirados Árabes e o São Paulo ficou com 40% dos seus direitos. Estou colocando na lista o Mike voltou a treinar separado, tá? Está fora dos planos da comissão técnica, agora seus agentes buscam um novo destino. Cédric Soares vive a mesma situação. O São Paulo ainda tem enfrentado algumas dificuldades para conseguir a liberação do português, tem tentado, alinhado com alguns agentes parceiros do São Paulo, buscar um novo destino, mas está muito difícil realmente. O Alan Franco, com toda aquela história que a gente já trouxe, pediu para sair, viu que estava perdendo espaço com o Dorival, não assimilou muito bem a volta do Arboleda, já se tornando um titular importante, e os seus agentes estavam insatisfeitos com os atrasados. Então, por conta disso, o Alan Franco também compõe essa lista. O Dória pediu para sair, alegando problemas pessoais. O Ferrarese foi negociado em definitivo com o Botafogo para a cessão do Newton. O Luan está treinando também separado, buscando um novo destino. Do que a gente tem de apuração, a rescisão de contrato com o atleta que estava bem encaminhado ainda travou em alguns valores que o São Paulo deve. Então, por conta disso, os jogadores, seus agentes querem receber a totalidade e o São Paulo queria que realmente ele abrisse mão de alguns valores e aí acabou estando ali o negócio um pouquinho travado. O Negruti está emprestado para o Atlético para ter mais rodagem. O Hugo, mesmo agradando nos treinamentos, no fim das contas, a comissão técnica preferiu a permanência do Pablo do que a do Hugo. E aí agora ele está buscando um novo destino para ser emprestado. O Alisson está emprestado ao Fluminense e não tem indo muito bem lá, é verdade. A tendência até, como ele tem contrato até dezembro do ano que vem, a tendência dele acabar não sendo comprado pelo Fluminense, que tem ali uma cláusula de 2,5 milhões de euros para sua compra. Dificilmente deve ser acionado e ele deve voltar no ano que vem. Paulinho, que ainda não fechou 100% até o momento da gravação deste vídeo, do que eu soube, ele foi liberado até para fazer exames médicos, mas ainda está avançado, mas ainda não com o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Gonzalo Tapia, ele fecha ali esse pacotão de jogadores que não estão mais nos planos da comissão técnica. Tem alguns ainda que precisam resolver as suas questões, mas o São Paulo entende que todas as saídas já foram decretadas, que a partir de agora só serão negociados atletas que chegarem propostas. Ferreirinha, Bobadilha, Osório, são 3 dos jogadores que mais têm recebido sondagens neste momento para deixar o São Paulo. Então o São Paulo está adotando uma postura de que, olha, quem tinha para sair já saiu. Aí tem o Enzo Dias também que eu nem coloquei na lista. Então quem tinha para sair já está fora dos planos. Agora a gente está aqui com todo mundo que a gente quer. Se for sair alguém, a gente vai remanejar, a gente vai conversar para, pera, esse jogador aqui está saindo, então a gente vai precisar repor. Como a gente vai repor? Com alguém da base ou uma contratação? Então é mais ou menos isso. O São Paulo entende que já fez ali todas as saídas que tinha que fazer para ter esse plantel. Destes, quais você gostaria que permanecesse no São Paulo para ter oportunidades ainda esse ano? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Então é o Luca aí que só acabou passando realmente por um susto, tá tudo certo com ele, não teve nenhum problema. Ele até fez um vídeo, né, nas suas redes sociais falando um pouquinho sobre o tema, falando sobre a situação, deu tudo certo, então tá tudo tranquilo com o Luca, foi realmente só um susto e que bom, e que logo logo o Luca possa estar de volta e ajudar aí bastante o nosso tricolor paulista. Beleza? Bora avançar para trazer mais informações, uma notícia triste, né? O São Paulo emitiu uma nota oficial sobre o jovem Mikael. Ele era do Sub-15 do São Paulo e esteve, né, numa tragédia, né, infelizmente. O São Paulo, inclusive, fez uma nota oficial, alegando tristeza com o falecimento do Mikael Leandro da Silva. Aconteceu no último sábado, lá em Maceió. O atleta tinha só 15 anos de idade, ele estava jogando ali o futebol ali na sua região, e aí chegaram alguns criminosos e teve um tiroteio. Ao que tudo indica, de acordo com a polícia local, o menino não tinha nada a ver com isso, nenhuma participação nem nada. O objetivo era
infelizmente, né, as pessoas ali, um monte de pessoas e tudo, vários garotos, famílias que estavam ali no local, relataram esse caso. Tinha um alvo nesse jogo, tinha um alvo dos criminosos e o menino acabou sendo baleado ali meio que nessa confusão. Então é um jovem garoto, desejo toda a sorte do mundo, meus pêsames aí para os familiares que estão passando por uma situação bem complicada mesmo. Até conversei com o São Paulo, eles estão vendo a viabilidade legal de poder fazer alguma ajuda para a família, para o garoto, porque imagina, né? Por mais que o garoto não esteja, não era profissional, não é nada nesse sentido, o São Paulo tá vendo alguma possibilidade de poder ajudar a família, seja com um custo inicial, seja com um pagamento mensal, fazer algum acordo para ajudar realmente a família nesse momento que deve estar passando por uma situação bem delicada, bem complexa. O Mikael ele chegou ao São Paulo no segundo semestre do ano passado e permaneceu no clube até abril deste ano. O jogador ele atuou nas categorias de base sub-14 e sub-15 em Cotia e conquistou a Copa Victor sub-15 de 2026. E aí só pegar um trecho da aspa do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube se solidariza com os familiares e amigos neste momento de profunda dor. Bora avançar trazendo mais informações do São Paulo? A renovação do Jonathan Calera, ela foi muito celebrada internamente e a gente pode dizer que, pelo menos por enquanto, seja a grande cartada do Rafinha. E a gente vai explicar o porquê. O Rafinha teve uma participação muito importante nisso tudo, né? Ele tentou a todo momento, e um Rafinha que tem tentado se descobrir nessa função. O Rafinha tem tentado usar a expertise que ele viu de outras pessoas durante as negociações, do que ele tem aprendido. Ele também tem cursado, neste momento, tem feito um curso especializado nessa função de executivo de futebol. Então, ele entende que ele, como ex-jogador, ele vai conseguir ter um perfil de negociador de alguém da função, mas, ao mesmo tempo, vai trazer o papo da bola, o papo, entre aspas, de ídolo para ídolo. Ele vai tentar pegar a experiência que ele teve, o que ele teve no futebol, o que ele teve no São Paulo, e para tentar, em vários momentos, convencer os atletas. Ele já fez isso com outros, por exemplo, ele foi muito participativo nas contratações do Cauli, por exemplo, no Domingos Duarte, ele tentou a todo custo também o Arthur Chaves. Então, o Rafinha, ele tem conseguido, através da sua experiência, ir na ferida dos atletas. Ele tem conseguido pegar muito a parte dos atletas. E isso, na negociação, há um entendimento de que é crucial, né? Porque imagina, mesmo que o staff, e foi nesse caso do Calleri, esteja caminhando por um lado, se você consegue ir no jogador, se você, pô, meu irmão, eu sei que, pô, seus agentes estão fazendo um trabalho, mas, pô, estão pedindo o dobro do que a gente tá disposto. Tenta reduzir aí, vem pra cá, você vai ser feliz, eu já tive na sua posição e tal. E conta e vai trazendo esse lado boleiro que convence os atletas. Então foi muito importante também o Rafinha tendo esse papo com o Calleri. Falou, Calleri, eu tô só no sentido figurado, tá? Calleri, poxa, seus agentes estão dificultando, meu irmão. Vamos resolver logo isso, até para não se arrastar, para não pegar bem. Imagina a gente ficar até o final do ano com essa novela. Pô, a gente não consegue pagar, você tá vendo a situação. O Pimenta teve aqui esses dias com planilha mostrando tudo. Vamos facilitar essa parada, vamos fechar, vamos resolver logo isso, pra você ficar tranquilo pro final do ano. De ídolo pra ídolo aqui, você sabe que a torcida gosta de você, você precisa ficar. Onde que você vai ter o que o São Paulo te oferece nesse momento sentimental? Então, essa negociação, talvez de todas que o Rafinha tenha participado, porque as contratações, o Domingos Duarte já tinha alguma coisa, o Newton já tinha alguma coisa, o Buta foi uma coisa oferecida, o Iago foi uma oportunidade que surgiu muito rápido. Então há um entendimento de que, poxa, a do Calleri estava muito travada. Quando eu peguei essa situação do Calleri, estava muito difícil e a gente conseguiu contornar. Então, essa renovação de contrato com o Calleri foi muito importante para o Rafinha, foi determinante, inclusive, para ele ter um sentimento de que, poxa, eu acho que eu vou dar certo nessa bagaça aqui. Então é mais ou menos isso. Quero saber na sua opinião. Falar um pouquinho do jogo treino do São Paulo contra o Ituano, né?
teve alguns destaques importantes. Foi um jogo treino onde o São Paulo dominou durante os 2 tempos, né? O jogo foi realizado no sábado no Super CT. Participaram apenas os atletas com baixa minutagem ou quase nenhuma, então, até do que eu tenho de informação, alguns jogadores, por exemplo, Domingos Duarte esteve presente ali no CT, você deu oportunidades para Diógenes, para Pedro Ferreira, para o próprio Luca, para o TT, Coronel e JP também participaram, o Aurélio Buta também foi um jogador que teve uma participação importante, uma quilometragem importante, Nicolas, Isaac também pôde atuar em alguns momentos, foi o Sabino também, que mais? Enfim, foi o Newton também para pegar um pouquinho mais de ritmo, para poder ter mais espaço. E aí os gols foram marcados pelos atacantes, né? O Rian Francisco marcou 2 gols, o Gustavo Santana marcou 1 e o André Silva também participou. O André Silva que jogou como um camisa 10, né? Ele foi o camisa 10 das atividades, ele revezou ali com o Pedro Ferreira. Um tempo jogou ele, no outro tempo jogou o Pedro Ferreira. Então, o técnico Dorival Júnior viu como muito positivo essa atividade para poder dar esse espaço para esses jogadores, para poder aumentar um pouquinho a minutagem desses atletas, né? Porque a ideia do Dorival é justamente tentar ao máximo tirar a quilometragem daqueles que vinham jogando e aumentar daqueles que não jogam, porque aí você consegue ter um equilíbrio um pouco maior até para uma competição interna. Então esse jogo treino foi muito importante na visão da comissão técnica, que conseguiu analisar algumas coisas importantes. Vamos ver se teremos algumas novidades já para o confronto contra o Grêmio, tá bom? Para fechar então, o São Paulo pagou uma parte da dívida que tinha com o lateral esquerdo Enzo Dias, ou melhor, com seus agentes, e evitou que os agentes denunciassem o clube na FIFA. Os agentes do Enzo Dias estão bem satisfeitos com esses atrasos e principalmente com a parte da comissão deles, e tem feito toda essa pressão para o Enzo Dias ser negociado, para o Enzo Dias sair, para o Enzo Dias realmente ficar fora do São Paulo. E aí, os agentes ameaçaram ir à FIFA. E aí o São Paulo se viu ali numa situação de conseguir arrecadar 50 mil dólares, o que dá algo em torno de 250 a 300 mil, para poder pagar os agentes, para dar pelo menos um basta nesse momento. Isso não muda a situação do Enzo Dias, o São Paulo ainda trabalha e os agentes também por uma rescisão contratual. Dentro do São Paulo eles não são contrários a uma reviravolta, tá? De uma volta do Enzo Dias ao elenco, mas os agentes estão bem determinados até de conseguir uma rescisão de contrato. Então a tendência é nos próximos dias São Paulo e staff de Enzo Dias entrarem em algum tipo de acordo, né? O staff do Enzo Dias, até do que eu pude entrar em contato, alegou a mesma coisa. A gente quer realmente rescindir esse contrato, a gente abre mão de tudo e o São Paulo dá o passe para a gente. Algo para realmente essa dívida que o São Paulo tem ficar zero, e aí eles conseguem com outro clube, porque eles sabem que com outro clube talvez eles consigam receber, por exemplo. Então é mais ou menos por aí que tem pensado o staff do Enzo Dias. Enquanto isso ele treina em separado, deu migué nos treinamentos antes, por isso que foi afastado do grupo, está fora dos planos, o Iago chegou e o Enzo Dias está fora, pelo menos por enquanto. Vamos ver se teremos algum tipo de reviravolta. Depois do Arboleda não dá para descartar absolutamente nada. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que rola em relação a isso. Galera, bombástico, né? Ferveu. E aqui é outro nível de jogador, né? Falam aí que o Sterling foi oferecido pro São Paulo, acho que Vasco, né? Alguns outros clubes do futebol brasileiro. Aqui eu queria... Na verdade, eu nem olhei a idade... Eu esqueci de olhar a idade do Sterling. Eu ia olhar antes do vídeo. Quer ver? Sterling. Vamos ver o Sterling. Aqui, ó. Sterling tá com 31 anos. É novo. É novo. Novo. 31 anos. Então... falam que ele foi oferecido para o São Paulo e para alguns outros clubes. Claro que isso tá bem na base do rumor, da sondagem mesmo, e não é difícil. Ofereceram ele tem 31 anos. Eu adoraria. Quero saber a opinião de vocês. É um cara... É um jogador... joga muito. Não é o melhor da Europa. Não é. Deixa eu ver como é que tá a situação dele. Sem clube. Não é o melhor da Europa, nunca foi o melhor da Europa. Aqui ele é o melhor com sobra. Cara, ele detonaria aqui. Então o Sterling, ele é um cara que eu adoraria vê-lo no São Paulo, é óbvio. E aí, te digo, mas ele é caro.
Perdão, gente. Esse foi oferecido. A gente imagina algo em torno de 2 milhões de reais de salário para um cara sem clube, né? Um cara que não é certeza de nada. Mas assim, vocês preferiam pagar isso aí pro Luciano ou pro Caleri ou pro Sterling? Eu preferiria pagar pro Sterling. Sterling é um cara que joga demais, já jogou muito, é um cara que a gente sabe que foi um cracaço, né? Aqui no Brasil, melhor do que qualquer jogador, qualquer um nas pontas aí, né? Sem dúvida nenhuma. Então eu particularmente adoraria. Não sei porque que o São Paulo não tá contratando um jogador assim. Tentar trazer um Sterling que muda o time da noite pro dia. Em uma suposta oportunidade, não sei porque o São Paulo não tá fazendo esse tipo de negócio. Eu, particularmente, adoraria. Sei que isso gera polêmica em relação a jogadores que não estão mais, né, no auge. O Sterling, talvez ele remeta um pouco do Rames Rodrigues quando vem, o Oscar, você fala, só tá vindo porque não joga mais nada lá fora, porque ninguém mais quer lá fora e chega bichado. Tem essa conversa, mas assim, é um jogador muito diferente, né? Vocês preferem ficar testando Vitor Sá, Ferreirinha, André Silva, Tapia ou Sterling? Luciano, Caleri ou Sterling? Eu preferiria tentar um Sterling. Os salários estão equiparados, né, hoje. São Paulo vai gastar com o Luciano, com o Caleri e com o Lucas quase 2 milhões para mais para cada um. Na média, se juntar os três, se juntar Lucas, Luciano e Caleri, vão ser Lucas, Luciano e Caleri. Isso que eu tô colocando só 3, tá? Tudo bem que são os principais, mas se juntar esses 3 aí vai dar quase 6 milhões, vai dar uma média de 6 milhões de reais aproximadamente, né? 6 milhões de salário. Não dava para tentar um Sterling por 2 e pouco. Concordo que não é barato e não é uma certeza. Mas assim, não dava para tentar arriscar um testezinho, porque é um jogador premium, é um jogador muito diferente, é um jogador muito diferenciado. Então, eu particularmente adoraria a ideia. Fiquei muito animado quando eu vi esse rumor, essa sondagem. Eu particularmente adoraria o Sterling, mas quero saber. Rapaziada, olha aí. Segundo o Alexander Vieira, o staff de Bobadilla espera que o atleta receba uma proposta da Itália nesta semana. O São Paulo afirma que ainda não recebeu proposta e só sondagens, mas que nenhum jogador é inegociável se for por bons valores. Então, informação que traz o Alexander Vieira de que o staff do jogador está esperando uma proposta da Itália, de um clube italiano, para levar o Bobadilla. O São Paulo, de forma oficial, fala que não tem proposta ainda, entendeu? Que não tem proposta, ainda tem sondagem, né? Aqueles contatos iniciais para saber a situação do jogador. Isso é normal, sondagem acontece toda hora, todo tempo, a todo momento tem sondagem comum, mas existe uma diferença muito grande de sondagem para proposta, né? Uma coisa é aquele contato inicial, para saber como é que está a situação do jogador, tem interesse em vender, como é que ele está, como é que é isso, como é que é aquilo. Outra coisa, irmão, é lá o papel, né, com a proposta na mesa, coisa que ainda não chegou, mas segundo Alexander Vieira, o staff do jogador aguarda uma proposta aí da Itália nessa semana. Vamos ver se vai se concretizar aí ou não. Sempre quando a gente entra no assunto de venda, né, em relação a dinheiro envolvendo jogador, vale lembrar que tem aquela meta de 180 milhões de reais no orçamento de venda de atletas. E até agora o São Paulo passou longe, mas muito longe, de chegar perto desse valor. Tá? O São Paulo conseguiu lá uma grana com o Eric, né, que vendeu para o Vitória, conseguiu lá um trocado com o Rodriguinho para o Bragantino, entendeu? Mas, tipo assim, muito pouco. Sei lá, acho que o São Paulo conseguisse lá uns 20 milhões, pouco mais de 20 milhões até aqui com negociações de atletas, e tem que conseguir 180 milhões. Ou pelo menos chegar perto, né? Porque chegar perto ali desse valor, o prejuízo vai ser menor, né, do que não vender ninguém, porque vai ter que vender jogador. Entendeu? Vai ter que vender jogador aí. E o Bobadilla é um dos principais ativos que o São Paulo tem. Foi para a Copa do Mundo, está valorizado, titular do São Paulo. Não começou bem a Copa do Mundo, é verdade, mas depois melhorou. Aí conseguiu fazer um jogo muito bom contra a Alemanha, por exemplo, né, que ele foi titular. Acabou que na eliminação para a França ele nem jogou. Então, um jogador jovem que tem mercado, titular do São Paulo, jogador de seleção, Copa do Mundo, e é um ativo importante, provavelmente, aí eu acho que dá para dizer que é o principal ativo que o São Paulo tem. Tem jogadores da base jovens que chamam a atenção, tem o Osório agora que despontou, talvez até de maneira inesperada, de maneira precoce, ainda mais pelo contexto atual que viu o São Paulo. Então o Osório, claro que hoje é um ativo bem valioso, mas o Bobadilla também. O Bobadilla também é um ativo bem valioso aí.
E vamos aguardar para saber se vai chegar essa proposta aí que o staff está esperando do futebol italiano. Beleza, rapaziada? Enfim, vamos aguardar, né? Simplesmente aí aguardar detalhes sobre essa situação. Tá bom, meu parceiro? Vamos mudar de assunto aqui agora. E seguinte, ó, informação aqui sobre Ferrarese e Botafogo, porque Ferrarese e Botafogo tem também um impacto aí no negócio envolvendo o Newton, que chegou aí já no São Paulo. Tá aí, ó. Segundo o UOL, Botafogo chegou a um acordo verbal com Ferrarese e encaminhou a contratação definitiva do zagueiro. Com isso, o São Paulo deixa de receber pela venda do zagueiro, mas o Newton chega ao Morumbi sem custos. Aí que eu quero fazer uma pergunta que eu fiquei confuso. Porque no contrato do Ferrarese com o Botafogo, é um contrato de empréstimo e tem uma opção de compra de 6 milhões de euros. 6 de euros. O Newton veio por um valor ali, né? 3 milhões e meio de euros. A pergunta que eu faço é, o São Paulo trocou o Newton pelo Ferrarese pau a pau, um jogador pelo outro, ou o São Paulo vai receber alguma compensação, vai receber alguma diferença, né, do Newton para o Ferrarese? Porque é aquela coisa, o Newton veio por 3 milhões e meio, o Ferrarese tinha uma opção de compra de 6 de euros no contrato. Então o São Paulo vai receber esse valor, vai receber essa diferença do Botafogo, ou trocar um pelo outro? Porque se trocar um pelo outro, acho um negócio ruim. Tá todo mundo esperando, pô, tem que trocar pelo Arthur, porque o contrato do Arthur com o São Paulo tem a opção de compra de 6 milhões de euros, que é o mesmo valor que tinha no contrato do Ferrarese com o Botafogo. Todo mundo, pô, trocar um pelo outro, Ferrarese pelo Arthur. Né? Aí acabou que não. Os caras foram lá e estavam tentando trocar, conseguiram trocar aí pelo Newton ao invés do Arthur. Né? Que é um negócio inacreditável. O Newton pode ser um bom jogador, pode ajudar, o Dorival pediu, irmão, pode ser um ótimo jogador, pode virar titular do time. Mas, cara, o Arthur era o jogador que você pode tentar fazer essa troca. Entendeu? Tinha que tentar fazer essa troca aí pelo Arthur e não pelo Newton, né? Que é um jogador que está em baixa lá. O Ferrarese já deu certo no Botafogo, chegou bem, é jogador de seleção, já virou titular do Botafogo, está valorizado, a torcida dos caras gostam bastante do Ferrarese. O Newton está desvalorizado, a torcida não gosta nada do Newton, então, cara, se foi um pelo outro, né, pau a pau, eu acho um negócio bem ruim, bem negativo, o que mostra a incompetência gigantesca da diretoria do São Paulo, né, cara? Mostra aí uma incompetência simplesmente inacreditável, tá? Inacreditável. Aí, porém, não dá para esperar muita coisa aí da diretoria do São Paulo, né, cara? Realmente não dá, tá bom? Rapaziada, vamos seguindo aqui. Bora aí falar sobre contratação. Gabriel, pode chegar mais alguém? Alexander Vieira. São Paulo avalia contratar meia e não descarta um centroavante. O tricolor ainda monitora o mercado em busca de um meio-campista caso o Bobadilla seja negociado. Acabamos de comentar sobre ele, que é esperado uma proposta da Itália pelo jogador. Então, se ele for negociado, São Paulo vendeu o Bobadilla. Pode ser que o São Paulo vá para o mercado aí, né? Uma das posições que pode ter alguém chegando é de meio-campista, se o Bobadilla for vendido. Além disso, a diretoria não descarta a chegada de um centroavante, mesmo com Gustavo Santana agradando a comissão técnica de Dorival Júnior. Aí, para mim, já é loucura, tá? Porque assim, o Bobadilla foi embora, vai trazer um jogador para o seu lugar. Tudo bem, aí beleza. Também não sei se precisa, mas beleza, ok. Agora, um centroavante, cara, qual que é a necessidade de buscar mais um centroavante? Qual que é o sentido disso? Você tem o Caleri, acabou de renovar, né? Vai renovar, ainda já teve o acordo, falta sua assinatura, mas vai renovar o contrato do São Paulo. Tem o André Silva, que é verdade, vem treinando um pouco mais recuado, como meia ali, um ponta de lança, mas se precisar, centroavante. Tem o Gustavo Santana, que vem muito bem nos treinos, nos jogos treinos, ganhando espaço, já foi para o banco nesses 2 jogos pós-Copa do Mundo. Dorival vem elogiando muito, ele vem ganhando espaço, inclusive no último jogo, treino agora sábado, fez gol contra o Ituano, né? E a gente tem também o Rian Francisco,
que não voltou bem, não voltou legal, voltou jogando no sub-20, estava jogando mal, que é natural pelo tempo que ele ficou de fora, a cirurgia. Fez gol no último jogo treino contra o Ituano, fez 2, na verdade, né? Foi 4-0 e o Rian fez 2, então tem uma opção. Aí você vai buscar mais um centroavante, qual o sentido? Porque o São Paulo tivesse muito bem posto, pô, tá muito bem financeiramente, vamos buscar mais centroavante no mercado. Aí beleza, pô, tá bem financeiramente, tem condição, pode buscar sem problema. Agora, na atual situação que o São Paulo tá, pô, com transfer ban, não paga direito de imagem em dia, no atual contexto, vale a pena buscar mais um centroavante, cara? Tem que buscar, irmão, quando tá bem financeiramente, não quando tá apertado. Quando tá apertado, tem que se virar com o que tem. Então, eu não concordo com esse negócio de buscar centroavante